Olá, 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 olá. Deus abençoe você neste momento. Daqui a pouco nós estaremos fazendo uma prece, uma oração em favor de todos vocês. Com certeza, a oração da fé, ela tem poder para trazer para a nossa vida as bênçãos de Deus. E não é preciso gritar ou fazer uma oração espetaculosa, mas sim uma oração feita com fé, crendo no que Deus diz que Ele vai fazer. E quando nós acreditamos no que Deus Ele realiza, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo se aquieta. A gente sossega, a gente se acalma. Eu me lembro de um momento interessante quando Elias, ele subiu ao monte. Ele estava ali orando. Ele estava morando em um reino onde o rei Acabe estava muito fora da presença de Deus. Acabe, ele estava praticamente, levou o reino que ele governava a uma idolatria muito grande. E, obviamente, Elias, ele trouxe uma palavra de conserto para aquela nação, para Acabe. Acabe, juntamente com a sua esposa, Jezabel, não gostou. Obviamente, Elias teve que se ausentar, foi orar, se afastou. Elias havia trazido uma profecia que não iria chover naquele tempo, durante um grande período. E assim aconteceu. O céu fechou, não caiu água nas terras, houve uma sequidão muito forte, obviamente, e Jezabel e Acabe ficaram endemoniados, ficaram perturbados, porque não aceitavam a postura de Elias, não aceitavam que Elias trouxesse uma palavra que fosse contrária àquilo que eles gostavam de fazer. Muito bem, Elias se afastou, Elias ficou um período isolado, Ficou isolado. E ali, naquele momento, Jezabel ficou perturbada e deu uma ordem para que os seus comandantes fossem capturar Elias, fossem atrás deles. Interessante porque o primeiro capitão juntou ali os seus soldados e foram até onde Elias estava. Elias estava ali quieto, sossegado, e eles chegaram naquele rompante, o comandante mais 50, e se referiram a Elias com muita zombaria, dizendo: Elias, homem de Deus. Mas quando aquele comandante falava homem de Deus, falava num tom de sarcástico, num tom de zombaria. Elias, homem de Deus. Sabe quando a pessoa ela te trata com sacanagem, com um jeito muito ruim, E de repente Elias, ele disse para aquele capitão arrogante e os seus 50: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu aí agora e vai consumir você e os seus 50. Para quê?
quando Elias acabou de orar, de falar aquilo, diz a história sagrada que caiu fogo do céu e trucidou, queimou, acabou, arrasou com aquele capitão e os seus 50. Interessante isso, né? E a demora fez com que Jezabel e o rei Acabe ficaram preocupados e mandaram mais 50. Mais 50 soldados, mais um capitão na frente, e foram lá, né? E foram lá novamente, olharam para Elias. Ele estava no monte, e o capitão novamente disse: Elias, homem de Deus, né? Sabe aquela maneira quando a pessoa ela te trata com desprezo, né? Com arrogância. Elias, homem de Deus, desce daí agora. Elias, aquela mesma hora, diz: olha, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu aí e consome, venha consumir você agora. Se eu sou homem de Deus, vai cair fogo daí agora e você vai ver quanto custa zombar de quem acredita em Deus, acredita na sua palavra. De repente caiu fogo do céu e consumiu, trucidou, acabou, arrasou, sobrou nada, nem osso sobrou daqueles 50 e o comandante. E assim foi, né? E assim se cumpriu a palavra. Mas de repente, depois de alguns outros ter ido e também ter sido consumidos, aí foi mais os últimos, né? Um comandante e mais 50. Mas esse comandante já chegou com humildade. Quando ele chegou e percebeu que os que foram na frente não voltaram, e quando ele chegou perto ali do pé do monte, ele viu só cinza e um lugar de queimado, diz a história que ele se prostrou Elias, né? Ele falou com um tom de fé, de respeito: ô Elias, eu estou aqui, eu te peço, né? Quer dizer, eu reconheço que você realmente é um homem de Deus, e Deus, o Deus de Israel, é um Deus poderoso. Elias, desce comigo, né? Desce comigo. E a voz daquele comandante foi uma voz de um homem de fé, um homem de um coração quebrantado. Deus então tocou no coração de Elias e disse: desce com ele. Você não vai orar agora para cair fogo do céu, não. Porque esse aí, ele defendeu os 50 que está com ele, e realmente ele está com temor no coração, né? Elias desceu e foi até Acabe, e ali levou uma palavra profética de correção. Porque nenhuma palavra, a palavra de correção, ela não é muito boa de se ouvir. Porque geralmente as pessoas querem ouvir, querem ser acalentadas naquilo que elas fazem errado. É muito natural isso. Nenhum filho quer ser corrigido. Às vezes os filhos fazem coisas erradas e querem que o pai e a mãe passem a mão na cabeça, né? E assim na vida de todo ser humano, a maioria de nós não gostamos de ser corrigidos. A maioria de nós não gostamos de uma palavra de disciplina, porque a palavra disciplina nos leva a uma reflexão. A palavra disciplina nos coloca no nosso devido lugar, né? Mas eu digo para você neste momento, a disciplina faz bem, a disciplina ela traz cura,
A disciplina, ela traz transformação, né? O reino de Acabe e de Jezabel foram destruídos, sabe por quê? Porque Acabe e Abel, Acabe e Jezabel, troquei aqui Acabe e Abel, Acabe e Jezabel, eles eram um casal terrível, um casal que eles tinham dentro de si uma malícia, uma malignitude extraordinária que só Deus conhecia o coração de Acabe e Jezabel. Só Deus realmente sabia quem era Jezabel e quem era Acabe. Motivo pelo qual, Jezabel, quando morreu, foi estraçalhada pelos cães, só sobrou cabeça e mão e pé. E o seu sangue, os cachorros estraçalharam Jezabel, né? E Acabe, a morte dele foi uma desgraça, né? A morte de Acabe veio realmente cumprir o que acontece quando qualquer indivíduo se sente acima da normalidade, né? Toda pessoa que se sente acima de Deus, né, e acha que tudo pode, né, e jamais será pego por Deus, está enganado. Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Então, essa história de Elias e Acabe e Jezabel é interessante porque nós podemos aprender que existem homens que são de Deus, né? Existem homens, mulheres que são pessoas sérias, como existiam também naquela época de Elias, homens de Deus, profetas que se aliaram com Acabe e Jezabel, né? Porque só falavam o que Acabe queria e o que Jezabel queria ouvir. E Elias e alguns outros profetas eram diferentes. Então, a gente precisamos aprender e detectar que vale a pena a gente crer em Deus, independente de qualquer circunstância. Não largue mão de Deus, não largue mão da palavra. Creia que Deus, Ele continua o mesmo, ontem, hoje será o mesmo eternamente. A gente muda, com o tempo a gente perde até a força para falar, a gente perde até a força para caminhar. Com o tempo a nossa voz fica trêmula, né? Com o tempo já não temos tanta energia como tínhamos alguns anos atrás. Às vezes a mente está boa, mas o corpo vai enfraquecendo. Tudo muda, viu? Passa céus e terra, o ser humano muda, né? Muda-se a circunstância, né? O ser humano continua o mesmo, mas Deus não muda. A palavra dele continua poderosa, magnífica. Creia que o Senhor, Ele cumpre a palavra dele. Ele é fiel, ainda que eu seja infiel. Ainda que você seja infiel, Deus continua fiel, né? Então, é importante demais a gente, nessa história de Elias, Elias representa todos os homens e mulheres fiéis a Deus. Elias representa a casta de homens e mulheres que pregam a palavra, né? Que acreditam no poder de Deus, que acreditam que Deus, Ele cumpre a sua palavra. E Jezabel e Acabe representa a casta de pessoas daqueles que eles conhecem, têm o conhecimento de Deus, mas zombam, que não basta apenas conhecer, né? Não adianta apenas conhecer Deus e não obedecê-lo. A Bíblia fala que até os demônios, eles creem, mas tremem, né? Os demônios creem, mas não obedecem, né? Então não basta apenas a pessoa acreditar, saber que Deus existe, mas não vive a palavra. É por isso que é importante
a gente entender que o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Eu quero orar por você neste momento, orar pela sua vida, orar para que Deus possa te abençoar neste momento, né? Orar, porque o que mais aborrece Deus é a prepotência, a arrogância, né? A malignitude, é quando às vezes as pessoas elas deitam e maquinam mal, mas aqueles que são fiéis, homens e mulheres fiéis, faz parte da visão de Elias e de Eliseu, né? Deus vai honrar a sua fé, Deus vai guardar a sua casa, a sua família, porque Deus, eu amo aqueles que me amam, eu honro aqueles que me honram. Eu quero orar neste momento pelo nosso país, orar pelos estados brasileiros, né? Orar pelas capitais, cidades pequenas e grandes, porque a palavra tem que continuar sendo pregada. O que transforma, o que muda uma nação, um estado, uma capital, uma cidade pequena e grande, vai continuar sendo a palavra de Deus. As outras coisas são circunstanciais, mas o que nós precisamos, o que o Brasil precisa, o que os estados brasileiros precisam, o que as capitais, cidades pequenas precisam, o que as vilas, as vielas, né? O que os bairros precisam é o Evangelho, é a palavra pregada, não como o invencionismo, não a palavra como histórias esquisitas, fictícias, não uma palavra que não traz transformação, mas o que muda, o que vai mudar a nação brasileira, os estados brasileiros, as capitais, cidades pequenas e grandes, vilas, lugares longínquos, é o Evangelho, ele não muda. Eu posso mudar, você pode mudar, mas a palavra de Deus, ela continua poderosa. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste instante, eu oro pelo nosso Brasil, oro pelos Elias, né? Pelas Déboras, pelas Esther, oro, meu Deus, pelas mulheres que pregam a Tua palavra, pelos homens que pregam a Tua palavra, oro, meu Deus, por milhares e milhares de pessoas nesse Brasil, em cada estado brasileiro, cidade pequena e grande, eu coloco em Tuas mãos, Senhor. Continua levantando homens e mulheres, Senhor, para que nós possamos trabalhar enquanto é dia, porque o que vai mudar uma nação, um estado, uma capital, uma cidade pequena e grande é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que vai promover transformação. Se tiver alguém doente neste momento, eu repreendo esse câncer que está no teu corpo, eu repreendo esse tumor que está na sua cabeça, eu repreendo esse câncer dos seus ossos, eu repreendo agora essa AIDS, eu repreendo agora todo tipo de enfermidade que está na sua pele, eu repreendo agora a úlcera no estômago, repreendo neste momento essa infecção, essa inflamação que está no teu corpo, repreendo nesta hora essa pressão alta, incontrolável, repreendo essa falta de sono, essa angústia, essa tristeza, essa vontade de morrer e tirar a sua vida. Eu repreendo todo espírito de suicídio, repreendo agora você que está aí pensando em se matar. Em nome de Jesus, você não vai fazer isso, porque o Espírito Santo está entrando aí na sua vida e o anjo do Senhor está agora entrando aí na sua causa e te libertando. Em nome de Jesus agora, receba a cura, receba o milagre, receba agora a direção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu creio que Jesus, Ele salva, Ele batiza no Espírito Santo,
Ele cura e em breve voltará. Deus te abençoe neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um abraço, um beijo em seu coração. Fique com Deus. Um abraço, seu amigo de fé, Agnel Torres. Fique com Deus, em nome de Jesus.